Bom dia, pessoal! Bem-vindos à primeira aula de História do ano de 2021. Meu nome é Thiago. Hoje vou dar sequência aos conteúdos que a gente começou a ver no passado, principalmente assuntos como a Revolução Francesa e Era Napoleônica, tratando aqui sobre o Congresso de Viena. Esse evento ele é bastante relevante para a gente entender a conjuntura europeia e mundial do período, e eu espero conseguir passar para vocês de uma forma simples e bem didática. Antes da gente começar, vale lembrar que junto com esse vídeo vai vir um PDF com alguns tópicos principais que serão discutidos ao longo dessa aula. Então, se algum de vocês tem facilidade ou tem preferência em escutar a aula acompanhando tópicos ou dando uma olhada nos slides que falam sobre esse assunto, abram o arquivo, imprimam, façam o que vocês preferirem. Está ali como apoio. Além disso, eu vou anexar na descrição desse vídeo outros que estão disponíveis aqui no YouTube que podem agregar alguma informação à minha fala, tá certo? Vamos lá então. Antes de mais nada, vamos lembrar o que estava acontecendo na Europa ali por volta da primeira década do século XIX. Então, como vocês devem bem lembrar, a Revolução Francesa surgiu no final do século XVIII, trazendo para a sociedade europeia e para o mundo uma série de ideias pautadas no pensamento iluminista que contestavam algumas características, alguns paradigmas bastante tradicionais para aquelas sociedades, seja no âmbito da organização social, quanto no âmbito político. Essas novas ideias acabaram movimentando a Revolução Francesa e levando à queda do rei Luís XVI naquele país, além de apresentar para a Europa um novo modelo governativo que era a República. Então, todas essas séries, todas essas concepções acabaram levando preocupações a outros estados europeus que desde cedo tentaram conter esses ideais revolucionários por meio da guerra. Então, como a gente viu, houve várias campanhas militares, várias coalizões militares de estados da Europa que tentaram combater a França, porém não conseguiram conter a revolução. Como a gente viu, o Estado Revolucionário Francês ele é substituído pelo Império Napoleônico a partir da ascensão do Napoleão Bonaparte, ali bem na passagem do século XVIII para XIX, e essa ascensão napoleônica acabou levando também a uma expansão territorial do Império Francês. Então, o Estado francês acabou avançando suas fronteiras sobre vários territórios da Europa, anexando diversas regiões e controlando tantas outras. Com o fim do Império Napoleônico, que ocorreu definitivamente no ano de 1815, com o exílio definitivo do Napoleão para a ilha de Santa Helena, aqui no Atlântico Sul, foi necessário os países da Europa se reunirem para estabelecer os rumos daquele continente pós-era napoleônica. Até porque os eventos que aconteceram durante as guerras revolucionárias e durante as guerras napoleônicas acabaram destituindo, acabaram alterando muito das estruturas que existiam naquela região até aquele presente momento. Esses encontros entre esses estados da Europa que pretendiam traçar os rumos do continente pós-Napoleão foram chamados de Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele inicia no ano de 1814, logo após Napoleão ter perdido a campanha contra a Rússia e ter sido subjugado militarmente. Então, logo ali, os países já começam a se reunir para tentar traçar alguns parâmetros para a política externa europeia no período. Porém, como a gente também já viu, Napoleão acaba voltando no chamado Governo dos 100 Dias, mas é derrotado de forma definitiva na Batalha de Waterloo em 1815. Então o Congresso inicia, tem uma pausa para o pessoal ir lá bater de novo no Napoleão e depois acabam retornando em 1815 para continuar as tratativas. Então, esse congresso tinha como uma pauta principal, né, restabelecer ou rever as fronteiras europeias, que foram balançadas, né, foram alteradas durante a Era Napoleônica, e também eliminar os ideais iluministas que tanto ameaçavam os estados monárquicos europeus. Como eu acabei de falar,
desde o início havia coalizões contra o Estado Revolucionário Francês para, de alguma forma, conter essas ideias. Então, agora, como finalmente esses estados conseguiram vencer a França militarmente, era meio óbvio que esses países iriam começar a pensar formas de eliminar esses ideais. Vale lembrar que durante as guerras napoleônicas houve a consolidação dos ideais da burguesia através de mecanismos como o Código Civil Napoleônico e a própria movimentação das tropas francesas e a invasão dos territórios por este império. Quando o exército francês se espalhava pela Europa, as ideias revolucionárias iam juntos, seja através da própria experiência dos soldados que transmitiam o que eles viram para os demais povos do continente, seja através da própria intervenção francesa na política daqueles países, como, por exemplo, a destituição de famílias reais tradicionais e a implementação de governos ditos como republicanos que haviam sido alinhados com aquele Código Civil burguês posto em prática por Napoleão. Então, essa movimentação difundiu os princípios da Revolução e os princípios iluministas por toda a Europa. Dito isso, o Congresso de Viena ele surge como um mecanismo de caráter reacionário anti-iluminista, ou seja, vamos restaurar os mecanismos políticos e sociais do continente europeu tal qual antes da Revolução. Ou seja, por meio dos delegados que participaram principalmente de países como a Inglaterra, a Rússia, a Áustria, a Prússia, que logo mais vai se tornar a Alemanha, e a França, eles desejavam literalmente passar uma borracha nos últimos 25 anos da história francesa e europeia e fingir que nada disso aconteceu. Vamos voltar ao panorama, vamos remontar as estruturas de antes da Revolução. Com isso, o Congresso de Viena ele se pautava em 3 princípios principais. O primeiro deles é o princípio da restauração. O que o princípio da restauração quer dizer? Todas as casas monárquicas derrubadas pelo Napoleão tinham o direito de retornar a seus respectivos tronos. Então, se o Napoleão destituiu um rei de determinado país, esse rei tem direito de retornar àquele país e reassumir o controle sobre o seu trono. O outro princípio é o princípio da legitimidade. Como eu acabei de falar, na expansão francesa, as fronteiras de vários países do continente passaram por alterações. E o princípio da legitimidade defendia que esses limites pré-revolução fossem restaurados. Então, se houve movimentação, se houve conquista de territórios por determinado país, os limites devem retornar ao que era antes das guerras napoleônicas. Nesse ponto é interessante pautar que a França manteve o seu território. Era comum nesse tipo de guerra, quando que um país perdesse o conflito, ele também perder, né, certos territórios como uma forma de reparação de guerra. Isso não aconteceu com a França ao fim das guerras napoleônicas, justamente devido à defesa do princípio da legitimidade. Isso acabou sendo incluído ao próprio território francês. Então, todos os países vão manter os seus territórios de antes da Revolução. Por último, mas não menos importante, a gente tem o princípio do equilíbrio. No princípio do equilíbrio, nenhum país europeu poderia ter uma força militar superior ao conjunto das nações europeias. Ou seja, não poderia haver uma concentração de um único exército que poderia combater todos os outros exércitos da Europa juntos. Lembrem que o exército napoleônico foi visto por muito tempo como o mais poderoso, mais numeroso, mais experiente da Europa.
Então isso acabou deixando os outros estados da Europa meio vacinados. Então, a partir disso, eles pensaram: vamos equilibrar as forças militares da Europa para tentar conter uma corrida armamentista de um país específico, o que pode levar a uma guerra de grandes proporções aos moldes do que tinha acontecido no Império Napoleônico. Esse princípio do equilíbrio, ele é bem legal, bem interessante, porque ele busca impedir que um país estivesse mais forte do que o outro. Então, pela primeira vez, há essa preocupação dos países da Europa em evitar que um grande conflito ocorresse por meio de uma cooperação internacional. Então, vamos acordar que ninguém vai ficar mais forte do que ninguém, para que uma grande guerra não ocorra futuramente. Além da discussão de implementação desses três princípios norteadores, no Congresso também acabou se formando um mecanismo militar de reação contra novas revoluções. Esse mecanismo é chamado de Santa Aliança. A Santa Aliança era uma aliança militar que defendia o pensamento cultural cristão. Ele era formado por Rússia, Prússia e Áustria. Cada um desses países representavam um dos ramos predominantes do cristianismo na época: o ortodoxo, a Rússia, protestante, a Prússia, e a religião católica, representada pela Áustria. O objetivo principal dessa aliança era conter outros movimentos revolucionários que surgissem na onda dos ideais iluministas pela Europa. Então, caso surgisse uma revolução pautada nesse pensamento em qualquer um desses países ou unidades próximas sobre a zona de influência desses estados, algum desses países poderia acionar a Santa Aliança, né? Algum desses países que participaram do Congresso poderiam acionar essa aliança militar e esses três exércitos iriam agir na intenção de sufocar esse movimento revolucionário. O novo sistema político implementado a partir do Congresso de Viena, ele teve um sucesso momentâneo em equilibrar o poderio das nações europeias, justamente por causa da criação desse sistema de cooperação internacional com base em alianças. Vamos nos aliar para tentar dessa forma equilibrar o poder e evitar uma guerra total. Isso acabou dando certo e a Europa ficou longe de uma guerra de grandes proporções até o ano de 1914, quando tem início a chamada Primeira Guerra Mundial. Porém, como a gente vai ver na próxima aula, essa inexistência de uma guerra total não impediu que muita pólvora fosse gasta pela Europa em conflitos menores ao correr do século XIX e no início do século XX. Mas isso vai ser história para outra aula. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e a gente volta a se ver na semana que vem. Até mais, gente!